Bem-vindos a esta nossa investigação nos arquivos sagrados. Sabe uma coisa que talvez a gente não pense muito? Que a ideia de um Deus só espírito, invisível, talvez não fosse a única lá no comecinho das escrituras hebraicas? Exatamente. Hoje a gente vai mergulhar nos textos bem surpreendentes do Tanar, que é a Bíblia hebraica, né? E até de fontes apócrifas. Aqueles textos que ficaram de fora do cânone oficial. Isso. E esses textos descrevem YHW, o divino, com características, assim, inesperadamente físicas. Então, a nossa exploração hoje é justamente sobre essas representações antropomórficas, né? Baseadas em estudos como a forma visível de Yahweh. É um ponto fascinante, porque bate de frente com aquela imagem mais etérea que muita gente tem. Que forma seria essa que os antigos registraram? Bom, começando pelo Gênesis, é impressionante. O texto não fala de uma abstração. Diz que Deus passeia, o verbo hebraico mithalek, dá essa ideia de caminhar mesmo, lá no Jardim do Éden. E mais direto ainda, em Gênesis 18, Yahweh aparece para Abraão, como um de 3 homens, que conversa, que come com ele. Pois é. E a luta de Jacó, ele fala que viu Deus face a face. Panim é o panim em hebraico. Depois de lutar com aquele ser misterioso, né? E ele até nomeia o lugar Peniel, face de Deus. Exato. E essa expressão face a face, ela volta com Moisés lá em Êxodo 33. Sugere uma proximidade quase humana, né? Mas aí vem o paradoxo, né? Sim. Paradoxo incrível. Porque o próprio Moisés ouve que não pode ver a face divina para sobreviver. Sim, tem essa advertência. Só que Deus permite que ele veja suas costas. A palavra é Ashorai e fala da sua mão Yad que o protege. São termos do corpo muito explícitos. Mão, costas. E tem mais, os anciãos no Sinai, eles viram o Deus de Israel. E sob os pés dele tinha algo como safira. Pés e as tábuas da lei não foram escritas pelo Dedo de Deus, Be'etzba Elohim, Êxodo 31. Nossa, partes do corpo bem específicas. É quase desconcertante pensar assim. E fica mais direto ainda em Números 12, né? Fica. Ali o próprio Deus diz que Moisés vê a forma de Yahweh, a Temonat Yahweh, uma forma visível. Uma forma visível. Como que isso se encaixa com Deuteronômio, que fala que o povo não viu forma nenhuma lá no Sinai? Pois é, existem tensões claras nos textos. Mas aí, se a gente avança para os profetas, Isaías, ele tem aquela visão de IHW num trono altíssimo, com a aba do seu manto enchendo o templo. É uma imagem. Real, né? Tangível. Muito. E Ezequiel, ele descreve no trono uma figura com aparência semelhante à de um homem, Demut Kemaré Adã, feita de fogo, de metal brilhante. Uau! E Daniel 7, que traz o ancião de dias, com vestes brancas, cabelos brancos, e os salmos usam o tempo todo olhos de Deus, ouvidos, a mão direita. Metáforas corporais para expressar a ação dele no mundo. Sim, e essa iconografia, essa imagem corporal, ela continua em textos como um Enoque, que descreve a grande glória no trono com vestes brilhantes, uma face insuportável de tão brilhante. E tem aquela tradição mística bem radical, né? O Shiur Komá. Ah, sim, essa é bem esotérica. Levava a ideia do corpo divino ao extremo, detalhando medidas cósmicas das partes do corpo de Deus numa leitura super alegórica de Cântico dos Cânticos. Mas como que as gerações seguintes lidaram com isso? Essa tensão toda entre um Deus com forma quase palpável e o Deus transcendente, imaterial, que outros textos parecem defender. Buscaram harmonizar, né? A tradução grega, a Septuaginta, às vezes dava uma suavizada, trocar forma por glória, por exemplo. Uma reinterpretação sutil. E os Targumim, que eram as traduções em aramaico com comentários, né? Eles usavam intermediários, tipo a palavra de Deus, a membra, ou a presença divina, a Shekinah, para não dizer que Deus agiu fisicamente. Entendi. Como se fossem manifestações ou representantes. Exato. E muito tempo depois, filósofos como Maimônides insistiram, tudo isso é metáfora. Mas a força dessas imagens corporais nos textos originais é inegável, sabe? Tem até aquele ditado rabínico. Qual?
A Torá fala na linguagem dos seres humanos, uma forma de dizer que Deus se comunica de um jeito que a gente possa entender. Então fica bem claro que a Bíblia hebraica e as tradições que vieram dela não tiveram problema em usar uma linguagem corporal forte, vívida, para falar da presença e da ação divina. Essas imagens tornam o transcendente, de alguma forma, imanente, acessível para a nossa experiência, mesmo que simbolicamente ou numa visão, né? É fascinante. E essas descrições físicas de YHW, mesmo que depois tenham sido reinterpretadas, elas nos deixam pensando, né? Se os antigos sentiram essa necessidade de dar forma ao que não tem forma para se conectar com o sagrado, de que jeito será que essa nossa necessidade humana de dar contornos ao mistério ainda molda a nossa busca espiritual hoje? Fica a reflexão.